Amados irmãos e irmãs em divina essência, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso ser de luz, iluminados pela chama das hierarquias regentes e dos mestres da luz maior sobre a égide da verdade e do amor. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que em constância nós repetimos, determina aquilo que somos. Isso é uma obviedade. Nós somos resultado daquilo que manifestamos enquanto constância para com o mundo, para com o outro e para conosco mesmos. Então, por vezes, nós nos vemos repetindo os resultados que nos trazem sofrimentos ou não nos permite uma maior plenitude do ser, né? E não percebemos que esses resultados são consequências naturais daquilo que praticamos, daquilo que sustentamos como uma rotina de vida. Aliás, nós somos muito hábeis em determinar, em criar rotinas. Nós somos seres que necessitamos de uma certa seguridade, né? Isso faz parte da estrutura da psique humana, né? Nós precisamos de segurança, né? O ego em nós necessita do lugar conhecido. Ele não gosta de pulos no escuro, né? Tem uma frase na tradição, se eu não me engano é da tradição Sufi, que diz: primeiro pule, depois olhe. O que nós não fazemos, primeiro nós olhamos e não pulamos, né? Porque nós tememos o desconhecido, né? E porque o desconhecido, ele desafia a nossa seguridade conceitual, né, do nosso discurso de mundo, né? E assim, em decorrência disso, nós sentimos muita necessidade dessa segurança que vem do conhecido, né? E a nossa estrutura egóica, né, ela não gosta de ser desafiada. Então, para isso, nós estabelecemos um ninho confortável dos hábitos, do comportamento repetitivo. E claro que a eterna vivência dos mesmos comportamentos resultam em condições invariáveis para nós. E geralmente essas condições são condições desfavoráveis, condições de sofrimento, né? Condições que nos aprisionam a uma natureza de vivência que não é almejável por nós. Então, por que nós temos tanta dificuldade de mudar? Por que nós trafegamos sempre do conhecido para o conhecido? Por que nós olhamos sempre a existência com os olhos do conhecimento ou do pressuposto conhecimento que nós temos de tudo? Por que nós não conseguimos olhar para a vida com olhos inocentes, desprovidos de um pretenso saber, aceitando a vida como ela é, aceitando a vida como uma experiência, onde nós nos permitimos estar nela sem conceituar, sem querer definir cada coisa, até mesmo os sentimentos que trazemos, nós buscamos sempre definir. É uma necessidade que nós temos, como se eu definir algo vai trazer uma apropriação daquilo que eu sinto. Então, às vezes eu digo,
eu estou deprimido. Então nós criamos, nós, né, envolvemos a nossa realidade a partir de um conceito. E nós não vivemos a realidade como ela é. Isso vem justamente dessa estrutura da nossa psique que necessita de seguridade, que necessita de transitar pelo conhecido. E como nós temos dificuldades de mudar, ou de aceitar aquilo que é inusitado, ou de olhar para o mundo de forma como se o víssemos pela primeira vez, isso é aquilo que Jesus dizia da inocência, ou aquilo que Jesus preceituava como as crianças, né, e nos convidava a sermos como as criancinhas, pois, assegurava ele, o reino dos céus a elas pertence, a estas crianças. E claro que não é criança no sentido da incipiência de idade ou de pouco tempo de vida nesse plano material, e sim criança no estado de espírito. É aquele que é desarmado para a vida, né? Que acolhe a vida como a vida é, sem medo. Mas, obviamente, que isso não é aquilo que nos educam para que tenhamos como comportamento. Nós temos necessidade de colocar o mundo em caixinhas, caixinhas ideológicas. Por isso que nós temos tantas religiões, por exemplo. Por quê? Porque a religião explica para nós, né, o que é Deus, o que é o pecado, o que é o céu, o que é o inferno, né? Então nós necessitamos dessas caixinhas fechadas. Por quê? Porque aí o mundo fica explicado. E o mundo sendo explicado, nós conseguimos, né, ilusoriamente, ter controle sobre a vida. Mas esse é o nosso maior erro, porque a vida é como um cavalo indômito. Em vão nós vamos tentar dominá-lo. Em vão nós vamos tentar montá-lo. Ele não aceita a rédea. A vida, assim como o cavalo indômito, não aceita a rédea. A vida é sempre inesperada, a vida é sempre nova. A vida é sempre não da forma como nós planejamos, e sim como ela se apresenta em sua própria espontaneidade de manifestação, né? Então, com isso, nós criamos essa ilusão de que nós podemos, de alguma forma, ter controle sobre a vida, né? E por isso que nós nunca, de fato, vivemos aquilo que é, mas sim aquilo que acreditamos ser pelos padrões mentais que nós trazemos, né? E com isso nós perdemos a própria abundância da vida como experiência, né? E por que que nós estamos hoje disto falando? Por uma necessidade pessoal, de nós nos atentarmos para isso, né? Aquele que vos fala é quem mais precisa desse despertamento, dessa tomada de consciência para estas questões, né? Então, com isso queremos dizer que a vida tem que ser indisciplinada, no sentido de nós não termos regras, de não termos condicionamentos. Aliás, regras e condicionamentos são coisas distintas. Regras sim, condicionamentos não. Nem toda regra leva a um condicionamento e nem todo condicionamento é fruto de uma regra, né? Não, pelo contrário, né? Nós precisamos apenas de observar o que é hábito em nós, né? O que é esse mundo que nós temos como conhecido, e ver que determinadas práticas nossas
trazem resultantes que não nos são benéficas. E ao constatar isso, nós podemos sim estabelecer práticas diferentes. Nós podemos estabelecer padrões diferentes. E que obviamente vai fugir desta caixinha, né, desse mundo conceitual, né, consensual, que nós nos apegamos tanto. Né? E obviamente, quanto nós mantemos uma disciplina, e veja que disciplina não é prisão. Disciplina é o que nos prepara para a suprema liberdade. Não pode haver suprema liberdade sem essa disciplina. Disciplina espiritual. Aqui nós estamos falando de questões espirituais, obviamente. Essencialmente espirituais. Então a disciplina espiritual nos prepara para a suprema liberdade. Mas como nós criamos uma disciplina espiritual? Né? Não se trata em absoluto de nós pertencermos a esta ou aquela corrente religiosa com suas práticas, com seus rituais exteriores, né? Com todos os ofícios, né, de uma tradição religiosa, de nós repetirmos mecanicamente isso. É isso que nós fazemos. Nós aderimos aos ritos, né, mecanicamente, sem que o nosso ser esteja presente nisso. Não se trata disso. Então, de que natureza de hábitos que nós poderíamos modificar ou estabelecer que nos traria uma resultante por consequência natural, pois toda semeadura há de buscar uma colheita ou terá como consequência uma colheita, que mudança nós podemos estabelecer? Como? A primeira e essencial coisa, não é possível mudança sem lucidez. Ou seja, sem nós percebermos com claridade aquilo que somos. Sem detectar o que pede a natureza do nosso ser que nós busquemos. E aí alguns dizem, mas isso é óbvio, todos se conhecem. Lê do engano. A maioria de nós não nos conhecemos. Nós apenas nos permitimos ser fruto do meio, fruto dos condicionamentos que trazemos, fruto das heranças familiares que nos impuseram determinado padrão de comportamento, de pensamento e mesmo de religião. Nós não somos livres como imaginamos, né? Então, como nós podemos mudar padrões? Pela visão clara daquilo que somos. Quem é esse ser que está posto nesse plano de existência? Quais são os anseios reais desse ser? Com que esse ser se afiniza e com o que ele não se afiniza? Qual é a expressão da verdade para ele? Está neste ou naquele caminho? E nós sequer ousamos fazer esses questionamentos, porque achamos que aquilo que possuímos é a verdade inquestionável. Nós não sequer permitimos colocar em questão ou em dúvida aquilo que trazemos como herança, como sedimentos atávicos. Enquanto nós não tivermos essa ousadia de olhar para nós de forma pura, de olhar para nós de forma corajosa, não pelo conceito que nós mesmos trazemos de nós mesmos e do mundo, mas de uma forma que seja isenta, de uma forma que seja neutra, de uma forma que olhe de um ponto equidistante em que permita nos ver exatamente como somos. É como se a nossa vida tivesse ocorrendo dentro de um quarto e nós nos permitimos olhar da porta.
olhar com neutralidade, com distanciamento. Porque só assim nós podemos ter análise, podemos ter uma visão lúcida. E quando nós percebemos isso, nós vamos detectar que certos padrões que nós temos repetido têm nos trazido sempre o mesmo resultado que não nos é benéfico. Padrões mentais, por exemplo. Padrões negativistas, né? Crenças limitantes. Mas para que nós consigamos ter esse olhar, nós não podemos estar distraídos, dispersos. Nós precisamos estar concentrados no centro daquilo que somos, não na periferia. A periferia é barulhenta. A periferia é mental. O centro é silencioso. O centro é consciencial. Então nós temos que olhar a partir do centro. E esse olhar a partir do centro, que vê tudo girando ao derredor, mas que não gira, isso, exatamente isso, é aquilo que os orientais chamam de atenção plena. Atenção plena. Eu digo orientais na generalidade, mas o certo é que esse termo vem da tradição budista. Né? O exercício da atenção plena é a disciplina que permite o ser ter controle sobre as próprias energias, sobre o próprio mundo mental e, por conseguinte, pelas flutuações emocionais. Atenção plena. O Ocidente incorporou essa prática, né, que é chamado de sadhana. Sadhana significa prática espiritual. Aliás, duas coisas é importante para nós. A observação do Dharma, ou seja, da lei divina ou da natureza daquilo que devemos viver, e o sadhana. Sadhana é a prática, é o exercício, é a constância, é a disciplina. Então essa sadhana, né, que é chamada nas escolas budistas, né, em todos os veículos, Mahayana, Hinayana, Theravada, é chamado de atenção plena. Né? E o Ocidente, ao observar por alguns psicoterapeutas, pessoas ligadas à área da psicologia, que particularmente a tradição psicanalítica, né, não conseguia dar resposta ou mudar certos condicionamentos, eles buscaram no Oriente, alguns pensadores, pesquisadores no Oriente, né, essa prática milenar, né, que envolve, obviamente, a meditação, as práticas de meditação, de plena atenção, dhyana, né, dhyana, e incorporaram isso no Ocidente. Isso que nós hoje conhecemos no Ocidente como mindfulness, nada mais é do que a prática da atenção plena, que é milenar. Né? Só que o que houve no Ocidente? Né? O mindfulness é uma prática da atenção plena dessecularizada. Destituída da sua base, né, religiosa, no caso do budismo.
É como se esses pensadores, eles tentassem trazer a prática pura, né, isolada das questões ideológicas religiosas. O que é positivo por um lado, mas pode ser pernicioso por outro. Por quê? Porque é muito complicado quando você propõe um exercício de atenção plena ou de mindfulness, né, destituído das questões éticas, né, que esse universo do budismo nos traz, e sem a condição do sagrado. Como se isso fosse um mero exercício para domínio mental. Aliás, é um equívoco dizer que nós temos domínio mental. Ninguém tem domínio da mente. Não é para dominar a mente que se faz isso, nesse sentido arbitrário, nesse sentido impositivo, nesse sentido até da visão capitalista, né? Que quer se apropriar de tudo. Na verdade, não é subjugar a mente nesse sentido. É muito mais no sentido de conhecer a própria mente, né? E de trazê-la para um estado de quietude que nos permita paz. É a grande paz, ou Mahashanti, que nos vai nos conduzir, obviamente, ao Samadhi. Né? Que Samadhi, a raiz sânscrita, né, significa a meditação plena, a meditação absoluta, a meditação na totalidade, ou seja, quanto o ser está totalmente absorto na essência divina. Então é muito complicado quando você traz o exercício da atenção plena apenas como uma prática mecânica, né? E hoje nós temos visto muito isso, pessoas que fazem curso online, né, e ensinam essas práticas sem trazer todo o cabedal, né, toda a substancialidade de sua origem cultural, né? Porque não dá para você pegar uma parte sem observar o todo. É o mesmo que nós, de uma árvore, querermos retirar apenas um galho em detrimento da árvore toda e querer que aquele galho sobreviva. O galho só sobrevive enquanto ele está unido à árvore. Se ele for cortado, ele vai secar. Então essas práticas, quando trazidas do Oriente, né, e praticadas ou ensinadas nessa concepção, elas por vezes são como galhos cortados da grande árvore, né, e podem não ter uma resultante assim como as pessoas esperam. É porque tem gente que pratica esse processo de mindfulness, né, para ter domínio sobre a existência, para ter o sucesso nos negócios, né? É como se fosse um superpoder espiritual. Não é bem isso. Bom, mas por que nós estamos falando disso? Porque nós vimos que isso é uma coisa pessoal, da necessidade que nós temos de praticar a atenção plena. Isso eu estou falando de forma pessoal mesmo, né? Eu sinto como cada vez mais não me é permitido andar tão distraído, né? Sendo exposto a tantas energias que vêm de todos os lados, né? Particularmente na minha atividade profissional, onde eu ouço muitas pessoas, onde eu me envolvo com sentimentos, né, de outros, né? Como é necessário que
que eu pratique, que tenha uma sadhana que seja de atenção plena. Para que possa haver uma harmonia, para que eu não me perca naquilo que me envolve. A atenção plena leva à percepção de cada coisa, com intensidade. Nós praticamos a atenção plena até mesmo quando escovamos dentes. Né? Todos os atos têm que ser feitos com a integridade do ser. Porque não adianta estarmos aqui ouvindo esse vídeo agora, nesse momento, e nossa mente está longe. A nossa mente está pensando no que tem para fazer amanhã, ou preso aos condicionamentos do passado. Isso não é atenção plena. Isso é desatenção fragmentada. Desatenção fragmentada é o que nós temos vivido. Então, para atenção plena, se estamos assistindo esse vídeo, nós temos que estar inteiros aqui e agora. Todo o nosso ser tem que convergir para esse momento existencial, para esse fenômeno. É uma fenomenologia, no sentido mais puro do termo. Porque a nossa mente é ladina. A nossa mente nunca quer estar onde nós estamos. Aliás, isso é um produto do ego. O ego sempre está ansiando por um futuro que não existe, porque só existe o presente, ou está sofrendo por um passado que também não existe, nos dando como herança ansiedade ou depressão. Então, quando nós conseguimos estar inteiros no agora, a mente morre. A mente no sentido que os orientais têm para ela. Isso aí já necessitaríamos de outro vídeo para falar sobre a concepção de mente, manas, na concepção védica da tradição do yoga. Mas no aqui e agora a mente some. E nós entramos em estado puro de consciência. Isso é atenção plena. Esse foi o caminho percorrido por Buda até atingir a iluminação. Isso é uma prática, óbvio. Isso é um sadhana. E isso exige de nós, porque a nossa mente está sempre escapando. E nós não temos controle da mente. Nietzsche, embora não seja um espiritualista, ele teve percepções espirituais muito profundas. E uma das percepções que ele teve é de que nós não pensamos. Na verdade, nós somos pensados. Ele percebeu que a mente tinha uma autonomia, que ela se fazia por si só e que nós não tínhamos controle sobre a nossa própria mente. O que Nietzsche está absolutamente certo. O que as tradições orientais milenares já tinham percebido isso há mais de 5.000 anos. Para percebermos isso, basta fazer um exercício simples. Se nós temos controle da mente, então vamos fazer um exercício simples, prático. Nesse momento, nós podemos pensar em qualquer coisa. Nós só não podemos pensar em um homem de cueca azul e bolinhas brancas, de sapato social, andando numa cidade num dia de chuva. Isso nós não podemos pensar. Um homem
de cueca azul, bolinhas brancas, com sapato social, andando na cidade num dia de chuva. E no que nós pensamos? Exatamente nisso. Cada um de nós que está ouvindo esse vídeo pensou nisso, construiu essa ideia. E se eu voltar a pedir que não pense nisso, pense em qualquer coisa, menos nisso, o que vai vir na mente, nesse momento? Então, onde está o controle que nós temos sobre aquilo que pensamos? Então, é perceber essa própria mente, o que é a natureza dessa mente. E não sermos mais subjugados por ela. Esse é o trabalho, né, da atenção plena. E isso pode se tornar uma prática diária, desde a hora que nós levantamos. Começa por se observar a própria respiração, que é o exercício mais vital, é o que nos mantém vivos, mas que nós não temos consciência dele. E geralmente respiramos totalmente errado. Então, consciência da respiração. E assim, todos os atos do dia fazer com atenção, com plena atenção. Isso parece que exige uma energia muito grande para ser feito, mas, ao contrário, isso nos traz uma reserva de energia inesgotável. Se nós praticarmos isso, nós vamos ficar altamente enérgicos, energizados, porque não há dispersão, não há perda, há controle. Nós deixaremos de falar excessivamente, falaremos somente o necessário. E quando falarmos, usaremos as palavras mais precisas, da forma mais correta, com a intenção mais nobre, sempre edificante. Ao ouvir, nós ouviremos não só com a percepção mental, mas também com o coração. Então essa é uma prática que nós deliberamos dela falar hoje, justamente porque é uma necessidade que trazemos para que, ao viver nesse mundo, como todos nós estamos inseridos e vivendo neste mundo, eu não seja vitimado, né, por tantas energias deletérias, por tanto caos e barulho